Um milionário chega a um hotel de luxo ao lado de sua namorada. Ao entrar na sala do café da manhã, se surpreende ao encontrar sua ex-esposa, grávida, servindo as mesas. Ao se aproximar, descobre algo que muda sua vida para sempre. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol da manhã de Ipanema filtrava-se pelas janelas do luxuoso restaurante do Hotel Copacabana Palace, criando prismas dourados que dançavam sobre as mesas de mármore branco. As ondas do Atlântico Sul sussurravam contra os rochedos, enquanto as gaivotas descreviam círculos preguiçosos no céu azul cobalto. O aroma do café recém-moído misturava-se à brisa marinha que trazia o perfume das flores de São João, que ornamentavam os terraços do complexo hoteleiro. Caio Albuquerque ajustou seu relógio Rolex enquanto contemplava a vista de sua mesa, privilegiada. Aos 42 anos, era a personificação do sucesso empresarial brasileiro. Cabelo negro penteado para trás, com algumas mechas grisalhas estrategicamente distribuídas, terno de linho bege impecavelmente cortado. E aquele sorriso que conquistara tantos investidores quanto corações. Seus olhos castanho escuros refletiam a determinação que o levara de um pequeno escritório em Ibirapuera a se tornar um dos mais influentes incorporadores do país. "Não é lindo, meu amor?", murmurou Beatriz, sua namorada de 6 meses, enquanto tirava uma selfie com o oceano ao fundo. Aos 26 anos, Beatriz Pereira conquistara as redes sociais com seu sorriso perfeito e seu estilo de vida aspiracional. Seus seguidores a adoravam por mostrar os lugares mais exclusivos do Brasil, embora poucos soubessem que por trás de cada publicação havia uma estratégia cuidadosamente planejada para a ascensão social. Caio a sentiu distraído, sua mente já processando os números do projeto turístico que planejava desenvolver na região. Cada detalhe daquela semana fora meticulosamente planejado. A suíte presidencial com vista para o mar, as reservas nos restaurantes mais exclusivos, o iate particular para o dia seguinte. Sua natureza estratégica não lhe permitia improvisar, especialmente quando se tratava de impressionar. "Deveríamos pedir o café da manhã", sugeriu Beatriz, percebendo que o restaurante começava a encher-se de hóspedes. "Estou morrendo de fome e a luz está perfeita para as fotos." O restaurante Vista do Paraíso era uma obra-prima do design contemporâneo brasileiro. Tetos altos com vigas de madeira escura, pisos de mármore travertino e um terraço que se estendia até o infinito do oceano. As mesas estavam estrategicamente dispostas para garantir privacidade enquanto ofereciam vistas espetaculares. Era exatamente o tipo de lugar onde Caio se sentia em seu elemento, exclusivo, sofisticado e projetado para impressionar. Os primeiros raios de sol intensificaram-se, banhando o restaurante em uma luz dourada que fazia tudo parecer saído de uma revista de luxo. Caio levantou-se para dirigir-se ao buffet, seu passo seguro refletindo a confiança que cultivara ao longo de anos de negociações bem-sucedidas. Sua presença impunha respeito. As cabeças viravam sutilmente em sua passagem, reconhecendo a aura de poder que emanava naturalmente. O buffet era uma sinfonia de cores e aromas, frutas tropicais frescas, pães artesanais, queijos importados e especialidades brasileiras preparadas por chefes renomados internacionalmente. Caio selecionou cuidadosamente suas opções, mantendo a disciplina alimentar que lhe permitia conservar seu físico atlético, apesar das longas horas de trabalho e dos jantares de negócios. Foi então que o mundo parou. Uma figura familiar movia-se entre as mesas, carregando uma bandeja com xícaras de café fumegante.
O uniforme branco e preto contrastava dramaticamente com a pele bronzeada que Caio conhecia como a palma da sua mão. Os cabelos castanhos, antes sempre presos em elegantes coques executivos, agora caíam em ondas naturais sobre os ombros finos. Mas foram os olhos verdes que o paralisaram. Aqueles mesmos olhos que um dia o olharam com amor incondicional. Agora evitavam seu olhar enquanto serviam café a estranhos. Helena Silva, sua ex-esposa, estava ali. Depois de 2 anos sem vê-la, depois de tudo o que acontecera entre eles, o destino os colocara no mesmo espaço novamente. Mas não era apenas sua presença que o deixara sem fôlego. Era a evidente curvatura de sua barriga sob o uniforme de garçonete. Uma curvatura que falava de nova vida e novos começos. Seus olhares cruzaram-se por um instante que pareceu eterno. A xícara que Helena segurava tremeu levemente em suas mãos. O café oscilando perigosamente perto da borda. O murmúrio constante do restaurante desvanecer-se até tornar-se um silêncio ensurdecedor, que parecia engolir todo o som. O tempo cristalizou-se naquele momento, prendendo ambos em uma bolha de reconhecimento mútuo e emoções não resolvidas. Caio sentiu como se o chão de mármore desfizesse-se sob seus pés. Todos os seus planos cuidadosamente traçados, toda a sua estratégia para uma semana perfeita, desmoronaram-se em um instante. O homem que construíra um império baseado no controle e no planejamento encontrou-se completamente desarmado diante de uma situação que nunca previra. Helena desviou o olhar rapidamente, suas bochechas corando enquanto continuava seu trabalho, mas o estrago já estava feito. O passado irrompera no presente da maneira mais inesperada, e Caio soube instintivamente que nada voltaria a ser igual. O café esfriou em suas mãos enquanto contemplava as implicações daquele encontro, sem saber que aquela coincidência aparente era apenas o primeiro fio de uma meada, que, uma vez desenrolada, revelaria verdades que mudariam sua vida para sempre. O silêncio quebrou-se quando Beatriz aproximou-se por trás, sua voz melodiosa cortando a tensão como uma navalha. Caio, o que foi? Você está parecendo que viu um fantasma. Seus dedos deslizaram pelo braço do namorado, percebendo a rigidez incomum em seus músculos. Seguiu seu olhar até a garçonete que afastava-se apressadamente para a cozinha, levando consigo a bandeja vazia e os fragmentos da tranquilidade matutina. Nada importante, murmurou Caio, forçando um sorriso que não chegou a seus olhos. Sua voz soou rouca, como se as palavras tivessem que atravessar um deserto antes de emergir. Só achei ter reconhecido alguém. Beatriz estreitou os olhos, seu instinto de influenciadora detectando imediatamente quando algo não encaixava na narrativa perfeita que esperava documentar. Construíra sua carreira lendo pessoas e situações, e a reação de Caio era muito intensa para ser casual. Contudo, decidiu não pressionar naquele momento, arquivando a informação para mais tarde. Voltaram à mesa, mas o café da manhã que se seguiu transcorreu em uma atmosfera estranha. Caio cortava mecanicamente sua omelete de frutos do mar, sem realmente saboreá-la. Seus olhos vagando constantemente para as portas da cozinha. Cada vez que uma garçonete emergia, seu corpo tensionava-se imperceptivelmente, como um predador, esperando sua presa ou talvez como uma presa temendo seu predador. Sabe o quê? Disse Beatriz, levantando seu telefone para tirar uma foto do prato artisticamente apresentado. Deveríamos mudar de restaurante para o jantar. Vi que tem um novo na zona hoteleira que está fazendo sucesso no Instagram. Não, respondeu Caio muito rápido, muito incisivo. Este lugar está bom. Já fiz reservas para toda a semana. A resposta surpreendeu Beatriz. Caio era geralmente flexível com esse tipo de decisão, especialmente quando se tratava de agradá-la.
aprendera que mantê-la feliz significava manter sua imagem pública intacta. E ela mencionara várias vezes seu desejo de explorar diferentes lugares para criar conteúdo variado. Na cozinha, Helena encostou-se à parede de aço inoxidável, sua respiração entrecortada não apenas pelo esforço físico. Suas mãos tremeram enquanto as levava à barriga, sentindo as suaves patadas que pareciam responder a seu estado emocional. Alterado, imaginara aquele momento centenas de vezes durante os últimos meses, mas a realidade superava qualquer cenário que criara em sua mente. "Você está bem, Helena?" perguntou Carmen, a supervisora das garçonetes, aproximando-se com expressão preocupada. Aos 50 anos, Carmen vira suficientes dramas humanos em suas décadas trabalhando em hotéis de luxo para reconhecer quando alguém estava à beira do colapso emocional. "Sim, só preciso de um momento." Helena enxugou discretamente as lágrimas que ameaçavam cair. Não podia permitir-se o luxo de se quebrar, não quando tinha tanto a perder. Aquele trabalho representava mais que um salário. Era sua tábua de salvação em um oceano de dívidas e humilhação. Carmen estudou o rosto de Helena com olhos experientes. "Olha, menina, se tem algum problema com algum hóspede, preciso saber. Não podemos permitir que..." "Não há problema", interrompeu Helena rapidamente. "Só estou um pouco cansada. A gravidez, sabe?" Mas Carmen não se deixava enganar facilmente. Notara como Helena saíra praticamente correndo do salão e a palidez de seu rosto sugeria algo mais profundo que simples fadiga. Contudo, respeitou a privacidade de sua empregada, pelo menos por enquanto. Enquanto isso, no salão, Caio lutava contra o impulso de levantar-se e procurar Helena. Sua mente analítica, treinada para resolver problemas complexos de investimento e desenvolvimento, trabalhava a toda velocidade, tentando processar as implicações daquele encontro. O que Helena fazia trabalhando como garçonete? De quem era? O bebê que esperava? Era coincidência ela estar ali, naquele hotel específico durante sua estadia? As perguntas multiplicavam-se como fractais em sua mente, cada uma gerando novas ramificações de incerteza. O homem que construíra seu sucesso sobre a base de informação precisa e planejamento estratégico encontrava-se navegando às cegas em águas desconhecidas. Beatriz observava as microexpressões do namorado com crescente curiosidade. Sua experiência criando conteúdo a tornara especialista em capturar momentos autênticos e o que via no rosto de Caio era autenticamente perturbador. Decidiu que precisava descobrir o que causara aquela mudança tão drástica no homem que até aquela manhã fora a personificação da confiança e do controle. A tarde transcorreu com uma lentidão agonizante. Caio conseguira manter uma fachada de normalidade durante o tour pela zona hoteleira que Beatriz insistira em documentar, mas cada sorriso forçado lhe custava um esforço sobre-humano. Seu telefone vibrava constantemente com mensagens de trabalho, mas pela primeira vez em anos ele as ignorou completamente. "Meu amor, poderia segurar esse coquetel enquanto tiro a foto?" Beatriz estendeu-lhe uma margarita perfeitamente decorada, a borda da taça gelada com sal rosa do Himalaia. Estavam no bar da piscina, onde a música lounge misturava-se às risadas de outros hóspedes e ao chapinhar constante da água. Caio obedeceu mecanicamente, posando com a desenvoltura que aperfeiçoara, em anos de eventos sociais e fotografias corporativas. Mas seus olhos seguiam vagando para o restaurante principal, esperando vislumbrar uma figura familiar entre o pessoal que ia e vinha. Às 5 da tarde, quando o sol começava sua descida dourada para o horizonte, Caio não aguentou mais. "Vou fazer algumas ligações importantes", disse a Beatriz. "Por que você não vai ao spa? Reservei o tratamento completo que você queria." Beatriz franziu a testa. "Tem certeza?
Pensei que iríamos ver o pôr do sol juntos. É perfeito para o conteúdo romântico que... Depois, interrompeu-o, beijando sua testa de maneira distraída. É algo urgente do escritório. Uma vez, sozinho, Caio caminhou aparentemente sem rumo pelos jardins do hotel, mas seu destino era claro. Precisava encontrar respostas. O complexo era um labirinto de caminhos entre vegetação tropical, fontes de água e esculturas modernas que criavam cantos íntimos para os hóspedes. Conhecia aqueles lugares porque estudara o projeto do hotel antes de sua visita, considerando investir em propriedades similares. Na área de serviço, onde os funcionários faziam suas pausas, encontrou Helena sentada em um banco sob uma trepadeira roxa. Trocara o uniforme por roupa casual, um vestido florido que acentuava sua gravidez e sandálias confortáveis. Tinha um livro em mãos, mas seus olhos perdidos no horizonte sugeriam que não estava lendo. Helena. Seu nome saiu como um suspiro. Ela sobressaltou-se, fechando o livro de repente. Caio. Sua voz soou cansada, como se estivesse esperando aquele momento a tarde toda. O que faz aqui? Podia te perguntar o mesmo. Aproximou-se lentamente, como se temesse que ela fosse desvanecer-se. Como... Por que está trabalhando aqui? Helena levantou-se com certa dificuldade, uma mão apoiada em suas costas. As coisas mudam, Caio. A vida nem sempre sai de acordo com nossos planos perfeitos. Havia amargura em sua voz, mas também uma dignidade que ele lembrava e que sempre admirara. Helena fora executiva em uma multinacional quando se casaram. Uma mulher ambiciosa e brilhante que complementava perfeitamente sua própria determinação. Vê-la ali, em circunstâncias tão diferentes, lhe produzia uma mistura estranha de culpa e confusão. O bebê começou, mas as palavras travaram-se em sua garganta. Não é da sua conta, respondeu ela rapidamente, muito rapidamente. Suas bochechas coraram, e Caio, que a conhecera melhor do que ninguém, soube que estava escondendo algo. Helena, por favor, preciso entender o que aconteceu. Na última vez que conversamos, interrompeu-a, com voz trêmula, você me disse que precisava de espaço, que nosso relacionamento havia se tornado tóxico, que não éramos mais compatíveis. Lembra? Caio fechou os olhos, o peso daquelas palavras golpeando-o como uma onda. Dissera tudo aquilo e mais, em um momento de frustração e orgulho ferido. Sua natureza estratégica o levara a terminar o relacionamento antes que ela pudesse machucá-lo mais. Ou pelo menos era o que dissera a si mesmo naquela época. Isso foi há 2 anos, murmurou. Pensei que você tivesse seguido em frente, que estivesse bem. E estou, replicou Helena, endireitando os ombros. Estou reconstruindo minha vida, passo a passo. Este trabalho é temporário, mas é honesto. E o bebê parou, mordendo o lábio inferior como costumava fazer quando estava nervosa. De quem é? A pergunta escapou antes que ele pudesse detê-la. Helena olhou-o com uma mistura de dor e desafio. De alguém que me valoriza, que não me vê como um obstáculo para suas ambições. As palavras foram como facas. Caio sentiu uma pontada de algo que não experimentara em muito tempo. Ciúme misturado com arrependimento. Mas antes que pudesse responder, ouviu passos aproximando-se. Helena, está tudo bem? Uma voz masculina ecoou pelo caminho. Apareceu um homem alto, moreno, vestido com um terno elegante, mas sem gravata. Tinha uma presença imponente e olhos inteligentes que imediatamente avaliaram a situação. Daniel, Helena sorriu, e Caio notou como seu rosto se suavizou. Deixe-me apresentar Caio Albuquerque. Caio, este é Daniel Pereira. Os 2 homens olharam-se, e Caio soube instintivamente que aquele era mais que um simples conhecido. Daniel estendeu a mão com um sorriso cordial que não chegou completamente a seus olhos. Prazer em conhecê-lo, Sr. Albuquerque.
Já ouvi falar muito de você. Caio apertou a mão, percebendo imediatamente a firmeza do aperto e a qualidade do relógio que adornava o pulso de Daniel. Seu olho treinado para avaliar pessoas dizia-lhe que aquele homem não era um simples funcionário do hotel. Vocês se conhecem do trabalho? Perguntou Caio, dirigindo a pergunta tanto a Helena quanto a Daniel. Daniel é... Helena hesitou e Caio captou a insegurança em sua voz. É o dono da rede hoteleira. A revelação atingiu Caio como um soco. Seus olhos moveram-se rapidamente entre Helena e Daniel, processando as implicações. Helena não estava simplesmente trabalhando para qualquer empregador. Estava sob a proteção direta do dono. A intimidade na forma como Daniel perguntara por seu bem-estar, a maneira como ela sorrira ao vê-lo, as peças começavam a encaixar de uma forma que não lhe agradava nada. Interessante, murmurou Caio, sua voz assumindo aquele tom frio e calculador que usava em negociações difíceis. E como exatamente vocês se conheceram? Daniel trocou um olhar rápido com Helena antes de responder. Helena me ajudou com alguns projetos de consultoria quando decidi expandir minhas operações. Sua experiência em administração corporativa foi inestimável. Caio conhecia o suficiente sobre o mundo dos negócios para saber que aquela explicação era apenas parcialmente verdadeira. Helena perdera seu emprego na multinacional pouco depois de seu divórcio, algo que ele soubera vagamente, mas que nunca investigara a fundo. Seu orgulho ferido o levara a cortar todos os laços, incluindo as fontes de informação sobre a vida de sua ex-esposa. Bom, disse Helena, claramente desconfortável com a tensão que se palpava no ar. Devo voltar. Tenho turno noturno. Turno noturno? Caio não pôde esconder sua surpresa. Neste seu estado? A pergunta saiu com mais preocupação do que pretendia mostrar, e tanto Helena quanto Daniel anotaram. Daniel deu um passo quase imperceptível em direção a Helena, um gesto protetor que não passou despercebido por Caio. Estou perfeitamente bem, replicou Helena com firmeza. Mulheres grávidas não são inválidas, Caio. Claro que não, interveio Daniel suavemente, colocando uma mão no ombro de Helena. Mas Helena só trabalha os turnos que quer trabalhar. O bem-estar dela e do bebê são o mais importante. O gesto íntimo, a forma possessiva como Daniel falava do bebê como se fosse seu. Caio sentiu uma onda de emoções que não experimentara em anos. Ciúme, sim, mas também algo mais profundo. A compreensão tardia do que perdera. É melhor eu ir, disse Helena, evitando o olhar de Caio. Daniel, te vejo mais tarde. Daniel assentiu e beijou suavemente a bochecha de Helena, um gesto que parecia natural e estabelecido. Descanse um pouco antes do turno. Já falei com Carmen. Se você se sentir cansada, pode ir embora mais cedo. Helena afastou-se, deixando os dois homens sozinhos no jardim, onde as luzes começavam a acender-se automaticamente ao detectar o crepúsculo que se aproximava. Ela é uma mulher extraordinária, disse Daniel, quebrando o silêncio desconfortável. Eu sei, respondeu Caio, sua voz quase inaudível. Tem certeza? Daniel olhou-o diretamente nos olhos, porque seu histórico de crédito destruído e seu registro profissional manchado sugerem que alguém muito poderoso se certificou de que fosse muito difícil para ela encontrar trabalho após o divórcio. A acusação velada pairou no ar entre eles como uma espada. Caio sentiu o sangue gelar-lhe nas veias. Não sei do que está falando. Claro que não, Daniel sorriu, mas era um sorriso predatório. Homens poderosos raramente sujam as mãos diretamente. Sempre há intermediários. Caio ficou paralisado. Como Daniel poderia saber sobre as ligações que fizera, sobre as conversas discretas com contatos no setor financeiro? Fora sutil,
Nunca dera ordens diretas, mas sim influenciara certas decisões. Dissera a si mesmo que era apenas negócios, que Helena precisava aprender que ações têm consequências. Helena não sabe de nada disso, continuou Daniel, claramente gostando do desconforto de Caio. E não penso em contar a ela, mas você e eu sabemos a verdade, não é mesmo, Sr. Albuquerque? A conversa foi interrompida pelo som de saltos altos, aproximando-se rapidamente pelo caminho. Caio, estou te procurando por toda parte. Beatriz apareceu, seu rosto mostrando uma mistura de alívio e irritação. Pensei que você ia fazer ligações de trabalho, mas seu telefone estava desligado e... Parou ao notar a tensão entre os dois homens e a expressão perturbada no rosto de seu namorado. Estou atrapalhando algo importante? De maneira nenhuma, respondeu Daniel com um sorriso encantador, estendendo a mão para Beatriz. Daniel Pereira, proprietário deste hotel, você deve ser a linda dama que tem iluminado nossas instalações com sua presença. Beatriz corou, levemente, reconhecendo imediatamente o carisma natural do homem. Seu instinto para as redes sociais gritava-lhe que aquele encontro poderia ser valioso para seu conteúdo. Beatriz Pereira, respondeu, apertando sua mão, enquanto mentalmente calculava o potencial daquela conexão. É um prazer conhecê-la, senhorita Pereira. Vi algumas de suas publicações. Você tem um olhar excepcional para capturar a beleza de nosso paraíso. Caio observou a interação com crescente desconforto. A facilidade com que Daniel manejava a situação, sua capacidade de mudar instantaneamente de ameaçador a encantador, lembrava-lhe desagradavelmente a si mesmo em seus melhores dias de negócios. Que coincidência encontrá-los aqui! Exclamou Beatriz, sua curiosidade claramente despertada. Caio, não me disse que conhecia o dono do hotel. Acabamos de nos conhecer, murmurou Caio, desejando estar em qualquer outro lugar. Que maravilhoso! Beatriz sorriu brilhantemente. Senhor Pereira, adoraria fazer uma entrevista com o senhor para meu canal. Meus seguidores adorariam conhecer os segredos por trás de um resort tão exclusivo. Daniel pareceu considerar a proposta. Seria uma honra. Talvez amanhã à tarde, depois que eu terminar com alguns assuntos pessoais importantes. A forma como pronunciou assuntos pessoais fez Caio sentir um nó no estômago. Sabia que Daniel se referia a Helena e a possessividade implícita em seu tom era clara. Perfeito, Beatriz aplaudiu. Caio, amor, não é emocionante? Esta viagem está se mostrando muito mais interessante do que eu esperava. Naquela noite, em sua suíte presidencial, Caio lutava contra a insônia, enquanto Beatriz editava as fotos do dia na varanda. O som rítmico das ondas deveria ser relaxante, mas cada sussurro do oceano lhe lembrava a proximidade de Helena e as revelações inquietantes de Daniel. Beatriz observou-o do batente da porta de correr de vidro. Não vem para a cama? Já são quase 2 da manhã. Em um instante, respondeu sem tirar os olhos do oceano escuro. Mas Beatriz não se retirou. Em vez disso, aproximou-se e sentou-se, ao seu lado no sofá de couro branco. Caio, o que está acontecendo realmente? E não me diga que é trabalho, porque eu te conheço. Caio tensionou-se. Beatriz tinha razão. Conhecia-o, ao menos a versão dele que escolhera mostrar-lhe. Mas havia partes de seu passado, erros e decisões dos quais não se orgulhava, que mantivera cuidadosamente escondidas. É complicado, murmurou finalmente. Tem a ver com aquela garçonete do restaurante? A pergunta saiu com mais perspicácia do que ele esperara. Vi como você reagiu esta manhã e depois desapareceu a tarde toda. Do que está falando? Caio tentou soar casual, mas até ele notou a falsidade em sua voz. Beatriz suspirou e pegou seu telefone. Com alguns toques, abriu seu aplicativo de edição de fotos. Quando estava processando as fotos do café da manhã, notei algo interessante. Mostrou-lhe a tela.
Era uma foto que tirara dele sorrindo, com seu café, mas ao fundo, perfeitamente focada, estava Helena servindo em outra mesa. O que fez o coração de Caio parar foi o que Beatriz fizera depois. Recortara e aumentara a imagem de Helena. Ela é linda, disse Beatriz suavemente. E obviamente grávida. Mas o que me chamou a atenção foi isso. Deslizou o dedo para mostrar outra foto, esta tirada quando Caio olhava para a cozinha. Seus olhos, Caio, nunca me olhou assim. A acusação era silenciosa, mas devastadora. Caio ficou sem palavras, contemplando a evidência fotográfica de suas emoções descontroladas. Quem é ela? Perguntou Beatriz, sua voz apenas um sussurro. Antes que Caio pudesse responder, seu telefone vibrou com uma mensagem. Era de um número desconhecido, mas o conteúdo o deixou gelado. Se quer respostas sobre Helena e o bebê, venha ao bar da piscina. Só você. Beatriz notou sua mudança de expressão. O que foi agora? Caio olhou alternadamente entre a mensagem, a foto no telefone de Beatriz e os olhos inquisitivos de sua namorada. Seu mundo cuidadosamente construído estava desmoronando-se peça por peça e tinha a terrível sensação de que aquilo era apenas o começo. Tenho que sair, disse, levantando-se abruptamente. Às 2 da manhã, Beatriz também se pôs de pé. Caio, isso é ridículo. Exijo saber o que está acontecendo. Mas ele já estava caminhando para a porta, deixando para trás as perguntas sem resposta e a promessa tácita de que nada voltaria a ser igual entre eles. O bar da piscina estava deserto às 2h30 da madrugada. As luzes subaquáticas criavam ondas hipnóticas de azul turquesa que dançavam nas paredes circundantes, enquanto o som distante das ondas proporcionava uma trilha sonora melancólica para a confrontação que estava prestes a se desenvolver. Daniel já estava lá, sentado em um dos bancos do bar com uma taça de tequila anejo na mão. Trocara seu terno elegante por roupa mais casual, calças de linho bege e uma camisa branca desabotoada. Apesar do ambiente relaxado, Caio notou imediatamente que a postura de Daniel era qualquer coisa menos casual. Pontual, comentou Daniel sem virar-se para olhá-lo. Essa é uma qualidade que admiro em homens de negócios. Caio aproximou-se lentamente, seus passos ressonando nas lajotas de pedra natural. O que quer de mim, Pereira? Sente-se. Daniel apontou para o banco ao seu lado. Precisamos ter uma conversa que deveríamos ter tido há muito tempo. Relutante, mas curioso, Caio sentou-se. O barman noturno havia desaparecido, deixando-os completamente sozinhos sob o céu estrelado de Ipanema. Helena não sabe que estou aqui, começou Daniel, tomando um gole de sua tequila. Também não sabe que você e eu vamos ter essa conversa. Prefiro manter assim. Por que me protege? Perguntou Caio, genuinamente confuso. Se sabe o que eu fiz. Porque apesar de tudo, Daniel interrompeu-o, finalmente virando-se para olhá-lo diretamente. Ela ainda o ama, e isso está destruindo-a. As palavras atingiram Caio como um martelo. Durante os últimos 2 anos, conseguira convencer-se de que Helena seguira em frente, que o divórcio fora o melhor para ambos. Ouvir o contrário era tanto um alívio quanto uma tortura. O bebê, murmurou Caio, as palavras escapando antes que pudesse detê-las. Daniel sorriu, mas não era um sorriso amigável. Ah, sim, o bebê. Quer saber a verdade sobre isso? A Caio assentiu, embora parte dele temesse a resposta. Não é meu, disse Daniel simplesmente. Nunca foi. Helena e eu temos um relacionamento complicado. Ela me ajudou a expandir meu negócio quando mais precisei, e eu a ajudei quando seu mundo desmoronou graças a você. Então, de quem? Essa é a pergunta certa. Daniel levantou-se e caminhou até a borda da piscina. Mas primeiro, deixe-me contar uma história. Há 8 meses, Helena veio ao meu escritório pedindo trabalho.
qualquer trabalho. Estava desesperada, destroçada financeira e emocionalmente. Seu histórico de crédito havia sido sabotado, suas referências profissionais questionadas. Sabe por quê? Caio sentiu o mundo desabar-lhe ao redor. Eu não... Seu sócio, continuou Daniel, ignorando as protestas de Caio. André Montenegro, um homem muito eficiente quando se trata de fazer o trabalho sujo sem deixar rastros. Não acha? O nome de André caiu como uma bomba. André Montenegro fora seu melhor amigo desde a infância, seu sócio em todos os negócios importantes, o padrinho de seu casamento com Helena. A ideia de que André agira pelas costas era... Está mentindo, murmurou Caio, mas sua voz carecia de convicção. Sério? Caio pegou seu celular e deslizou o dedo pela tela. Tenho gravações, documentos, transferências bancárias. O amigo dele, André, andou bem ocupado nos últimos anos, não só destruindo a Helena, mas também preparando sua própria jogada para ficar com a empresa dela. Ricardo levantou-se bruscamente, a mente a 1000 por hora. As reuniões estranhas de André, as decisões financeiras que ele havia tomado sem consultá-lo, os contratos que ele havia assinado na sua ausência. Por que você está me contando isso? Conseguiu perguntar. Porque Helena está grávida de 6 meses. Caio voltou para seu lugar, a expressão agora completamente séria. E precisa de estabilidade, não mais drama, mas também precisa da verdade. 6 meses? Ricardo fez cálculos mentalmente. 6 meses atrás, ele tinha estado em Porto de Galinhas, completou Caio por ele. Naquela conferência de incorporadoras, onde por acaso Helena também estava, trabalhando como coordenadora de eventos freelancer, porque não conseguia emprego em nenhum outro lugar. A lembrança atingiu Ricardo como uma avalanche. A conferência, o bar do hotel, a figura familiar que ele havia entrevisto de longe, mas que havia assumido ser sua imaginação pregando peças. O encontro fortuito no elevador, as horas que eles haviam passado conversando, relembrando o que haviam perdido. Uma noite, sussurrou Ricardo, mais para si mesmo do que para Caio. Uma noite que mudou tudo, confirmou Caio. Helena não queria que você soubesse de nada. O orgulho dela sabe como é. Mas quando ela soube que você viria aqui com sua nova namorada, não conseguiu resistir. Precisava vê-lo, mesmo que fosse de longe. Ricardo deixou-se cair pesadamente no banco, a magnitude da situação o abrumando completamente. O bebê era dele. Helena havia estado lutando sozinha por meses. E André... O que você quer que eu faça? Perguntou finalmente. Caio tomou seu gin tônica de um gole. Essa, Sr. Mendonça, é a única pergunta que realmente importa. Ricardo voltou para sua suíte como um homem em transe. As revelações de Caio haviam reconfigurado completamente sua compreensão dos últimos meses, dos últimos anos. Cada passo que ele dava pelos corredores de mármore do hotel lhe parecia levá-lo mais longe da realidade que ele conhecia. Sofia o esperava acordada na sala, seu notebook aberto na frente dela e várias fotos espalhadas na tela. Ao vê-lo entrar, ela fechou o computador de repente, mas não antes de Ricardo conseguir ver que ela havia estado pesquisando algo na internet. E então? Perguntou ela, os olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e desafio. Você vai continuar mentindo? Ou finalmente vai me dizer quem é aquela mulher? Ricardo serviu um uísque do frigobar, precisando do ardor do álcool para processar tudo o que acabara de descobrir. Suas mãos tremeram levemente ao segurar o copo. Um detalhe que não passou despercebido por Sofia. O nome dela é Helena Vaz, disse finalmente, a voz rouca. Ela é minha ex-esposa. Sofia ficou completamente imóvel por um momento, como se as palavras precisassem de tempo para se registrar em sua mente. Então, lentamente, um sorriso amargo apareceu em seus lábios. Sua ex-esposa, repetiu,
saboreando cada palavra. A ex-esposa que você não mencionou absolutamente nada quando me contou sobre seu passado. A ex-esposa que, segundo você, tinha sido um erro de juventude que terminou amigavelmente. Ricardo fechou os olhos, lembrando-se da versão editada, de sua história que ele havia contado a Sofia durante seus primeiros encontros. Ele havia minimizado a importância de Helena, a havia reduzido a uma nota de rodapé na narrativa de sua vida. As coisas foram mais complicadas do que eu te disse, admitiu. Complicadas? Sofia levantou-se bruscamente, sua habitual compostura de influenciadora desaparecendo completamente. Ela está grávida, Ricardo. O bebê é seu? A pergunta ficou suspensa no ar como uma acusação. Ricardo a olhou, vendo pela primeira vez além da beleza superficial e do charme calculado que o havia atraído inicialmente. Ele viu uma mulher jovem que havia apostado 6 meses de sua vida em um relacionamento que agora se revelava construído sobre mentiras e omissões. Sim, murmurou finalmente. É meu. Sofia cambaleou, como se tivesse sido atingida fisicamente. Levou uma mão ao peito, lutando para respirar. Desde quando você sabe? Eu acabei de descobrir hoje à noite. Mentira! Gritou ela, a voz se quebrando. Você sabia, por isso você agiu tão estranho quando a viu. Por isso você esteve distante a semana toda. Você sabia que nós viríamos aqui e que ela estaria. Ricardo abriu a boca para negar, mas parou. Ele realmente não havia sabido? Ou havia alguma parte subconsciente dele que havia escolhido aquele hotel específico, naquele momento específico, porque sabia que poderia encontrá-la? Não, disse finalmente, mas mesmo ele duvidava de sua própria resposta. Sofia começou a andar de um lado para o outro da suíte, suas mãos gesticulando enquanto processava da informação. Grávida de 6 meses, murmurou para si mesma. O que significa que, meu Deus, você se deitou com ela enquanto estávamos juntos? Nós não éramos exclusivos naquele momento, defendeu-se Ricardo fracamente. Mas eu era. As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Sofia. Eu tinha parado de ver outras pessoas. Eu tinha cancelado outros projetos para estar com você. A realidade do que ele havia feito começou a assentar sobre Ricardo como um cobertor pesado. Ele não só havia traído Sofia, mas também havia abandonado Helena novamente, desta vez quando ela estava esperando seu filho. Sofia, Não. Ela levantou uma mão para detê-lo. Não diga mais nada, eu preciso pensar. Ela se dirigiu ao quarto, mas parou na porta. Você a ama? Perguntou sem se virar para olhá-lo. A pergunta simples cortou mais fundo do que qualquer acusação. Ricardo ficou em silêncio, lutando com uma resposta que ele já conhecia, mas que vinha evitando há 2 anos. Sim, sussurrou finalmente. Sofia assentiu lentamente, como se aquela confissão fosse a confirmação de algo que ela já suspeitava. Então, eu suponho que não há mais nada para dizer. Ela fechou a porta do quarto atrás dela, deixando Ricardo sozinho com seu uísque e o peso esmagador de suas decisões. Lá fora, o oceano continuava seu ritmo eterno, mas para ele, tudo havia mudado irreversivelmente. Seu celular vibrou com uma mensagem de texto. Era de um número que ele reconheceu imediatamente. André. Como está o paraíso? Espero que esteja curtindo sua última viagem como homem livre. Temos que conversar quando você voltar. Tem alguns documentos que você precisa assinar. Ricardo olhou a mensagem com olhos novos, vendo as ameaças veladas que antes ele havia ignorado. Seu melhor amigo, seu sócio de confiança, o havia estado traindo há anos. O império que ele havia construído estava se desmoronando por dentro, e ele nem sequer havia percebido. Ele tomou outro gole de uísque e começou a planejar seu próximo movimento. Afinal, ele ainda era um estrategista,
e agora finalmente sabia quem eram seus verdadeiros inimigos. O amanhecer encontrou Ricardo na varanda de sua suíte, cercado de documentos impressos e seu notebook aberto. Ele não havia dormido a noite toda, mas sua mente nunca havia estado mais clara. Os anos de experiência em crises empresariais finalmente lhe serviam para algo pessoal. Ele precisava desmantelar sistematicamente a rede de traições que André havia tecido ao seu redor. Seus dedos voaram sobre o teclado enquanto ele acessava contas bancárias, contratos e registros que não havia revisado pessoalmente em meses. A confiança cega em André lhe havia custado mais do que ele havia imaginado. Transferências não autorizadas, cláusulas modificadas em contratos, ações da empresa transferidas para entidades fantasmas. O padrão era claro, uma vez que ele soube o que procurar. Ricardo! A voz de Sofia do interior da suíte soava diferente, mais controlada. Ela havia trocado seu vestido de noite por roupa de viagem, jeans justos, blusa branca e tênis. Sua mala estava ao lado da porta. Você está indo embora. Não era uma pergunta. Sim. Ela se aproximou lentamente, mantendo uma distância prudente. Tem um voo para São Paulo em 2 horas. Ricardo fechou o notebook e se virou para olhá-la. Apesar de tudo, Sofia estava linda sob a luz dourada da manhã. Mas era uma beleza que agora lhe parecia distante, como uma fotografia de uma vida que já não lhe pertencia. Sofia, sobre a noite passada... Não, ela levantou uma mão. Eu não quero desculpas, eu quero entender uma coisa. Ela sentou-se na beirada de uma cadeira, mantendo a compostura, mas sem conseguir esconder completamente a dor em seus olhos. Nós fomos reais alguma vez? Ou eu sempre fui só uma distração? A pergunta o doeu mais do que ele havia esperado. Você foi real, disse honestamente. Você é inteligente, linda, ambiciosa. Em outro momento da minha vida, você poderia ter sido perfeita para mim, mas não agora. Não agora, confirmou. Sofia assentiu, um sorriso triste curvando seus lábios. Sabe o que é mais irônico? Durante esses 6 meses, eu realmente cheguei a te amar. No começo, sim, você fazia parte do meu plano para crescer profissionalmente, mas em algum momento deixou de ser atuação. Suas palavras foram como uma facada de culpa. Sofia, mas tudo bem. Ela se levantou, ajustando a alça de sua bolsa. Porque agora eu sei que mereço alguém que me escolha em primeiro lugar. Não como segunda opção ou porque sua primeira opção não esteja disponível. Ricardo levantou-se também, respeitando a dignidade em sua postura. O que você vai fazer? Eu vou me reinventar, Sofia sorriu. E pela primeira vez, desde que ele a conhecia, seu sorriso parecia completamente autêntico. Eu vou criar conteúdo real, sobre coisas que realmente importam. Chega de lifestyle aspiracional vazio. Ela se dirigiu à porta, mas parou. Ricardo, ela te ama. E você a ama. Não estrague isso de novo com seu orgulho. Depois que Sofia foi embora, Ricardo tomou um banho e se vestiu rapidamente. Ele tinha 2 objetivos claros: proteger seus ativos de André e encontrar Helena. O primeiro objetivo exigia chamadas estratégicas e movimentos legais. O segundo exigia algo que ele havia esquecido como fazer: ser vulnerável. Sua primeira ligação foi para Miguel Gomes, seu advogado pessoal e uma das poucas pessoas em quem ele confiava completamente. Miguel, eu preciso que você congele imediatamente qualquer transação que exija a assinatura de André Montenegro. E eu quero uma auditoria completa de todas as nossas contas. Ricardo, o que está acontecendo? Eu te explico quando eu voltar. Por enquanto, só faça isso. A segunda ligação foi mais difícil. Seu contador, Carlos Pereira, havia sido recomendado por André anos atrás. Carlos, sou Ricardo. Eu preciso que você me envie imediatamente cópias de todos os documentos fiscais dos últimos 6 meses.
Claro, Sr. Mendonça. Tem algum problema? Só uma revisão de rotina, mentiu Ricardo, mas percebeu a leve pausa antes de Carlos responder. Eu te envio em 1 hora. Ricardo desligou com a certeza de que Carlos já estava ligando para André. Ele se dirigiu ao restaurante, esperando encontrar Helena em seu turno matutino, mas Carmen lhe informou que Helena havia pedido o dia de folga, algo sobre uma consulta médica urgente. O pânico se apoderou dele. Estava tudo bem com o bebê. Helena havia tido complicações. Ele se dirigiu imediatamente ao escritório de Caio, onde o encontrou revisando faturas com uma expressão séria. Eu preciso saber onde Helena está, disse Ricardo sem rodeios. Caio levantou a vista lentamente. Bom dia para você também, Sr. Mendonça. Caio, por favor, se algo acontecer com o bebê... Está tudo bem, Caio o tranquilizou, percebendo a genuína preocupação em sua voz. Ela tem uma consulta de rotina, controle pré-natal normal. Onde? Caio o estudou por um momento. Por que eu deveria te dizer? Porque é meu filho. Ricardo disse as palavras em voz alta pela primeira vez, e o poder daquela declaração o surpreendeu a si mesmo. E porque, pela primeira vez em 2 anos, estou disposto a fazer o certo. Caio sorriu levemente. Clínica São Vicente, consulta às 11. Ricardo verificou seu relógio, 10h30. Se ele se apressasse, poderia chegar a tempo. A Clínica São Vicente erguia-se como um oásis moderno no meio do burburinho de Maceió. Ricardo chegou com o cabelo despenteado pelo vento e a camisa amassada pela pressa, muito diferente de sua habitual imagem impecável. Suas mãos tremeram levemente enquanto ele se aproximava da recepção. Com licença, estou procurando Helena Vaz. Ela deve ter uma consulta. O senhor é parente? Perguntou a recepcionista, uma mulher mais velha, com óculos de leitura, que o avaliou com curiosidade. Eu sou o pai do bebê. As palavras saíram com dificuldade, mas a cada vez soavam mais naturais. A mulher sorriu calorosamente. Sala de espera 2, segundo andar. Mas a médica já a chamou. Ricardo subiu as escadas de 2 em 2, o coração batendo tão forte que ele temia que fosse ouvido em todo o prédio. Ao chegar ao segundo andar, ele viu Helena saindo de um consultório, com um sorriso radiante no rosto e várias imagens de ultrassom em suas mãos. Ela parou no seco ao vê-lo, o sorriso desaparecendo imediatamente. O que você está fazendo aqui? Eu precisava saber que você estava bem, respondeu Ricardo, aproximando-se lentamente. Que o bebê estava bem. Helena o olhou com uma mistura de surpresa e algo mais, esperança. Como você soube onde? Caio me disse. Ela fechou os olhos por um momento, claramente frustrada. Ele não tinha direito. Eu tenho. Ricardo parou a 1 metro de distância, respeitando seu espaço pessoal. Helena, eu sei que é meu filho. As palavras pairaram entre eles como uma ponte frágil. Helena abraçou as imagens do ultrassom contra o peito, como se elas fossem protegê-la da conversa que ambos sabiam ser inevitável. E daí? Agora você vem para brincar de pai responsável? Sua voz tinha um tom de amargura, mas Ricardo podia detectar a dor por baixo. Onde você estava 6 meses atrás quando eu descobri? Onde você estava quando eu perdi meu emprego, minha casa, minha dignidade? Eu não sabia. Começou Ricardo, mas Helena o interrompeu. Você não queria saber. As lágrimas começaram a rolar pelas suas bochechas. Você foi embora de Porto de Galinhas sem deixar nenhum número de telefone, como se aquela noite tivesse sido um erro que você preferia esquecer. A acusação foi como um tapa na cara. Ricardo lembrou-se daquela manhã em Porto de Galinhas, acordando ao lado de Helena, depois de horas de conversa e reconciliação íntima. Seu primeiro instinto havia sido fugir antes que ela acordasse, para evitar complicações, para manter sua nova vida simples e organizada. Você está certa, admitiu. Eu fui um covarde. Helena o olhou surpresa.
Em todos os anos juntos, ela raramente havia ouvido Ricardo admitir que estava errado. "Posso ver?" perguntou suavemente, apontando para as imagens em suas mãos. Helena hesitou, depois lentamente estendeu uma das fotos. Era em preto e branco, borrada como todas as ultrassonografias, mas Ricardo pôde distinguir claramente a silhueta, pequena e perfeita, de seu filho. "É um menino", murmurou Helena, sua voz se suavizando. "Está completamente saudável. A médica disse que ele está crescendo perfeitamente." "Um menino", repetiu Ricardo maravilhado. A realidade da paternidade o atingiu com uma força que ele não havia antecipado. "Meu filho, nosso filho", corrigiu Helena automaticamente, depois corou como se tivesse revelado demais. Eles se sentaram nas cadeiras da sala de espera, a imagem do ultrassom entre eles, como uma declaração silenciosa de seu futuro compartilhado. "Helena, sobre o que aconteceu depois do divórcio." Ricardo lutou para encontrar as palavras certas. "Eu descobri que André, meu sócio, sabotou sua carreira. Ele fez com que fosse impossível para você encontrar trabalho." Helena ficou rígida. "O que você está dizendo?" "André andou manipulando documentos, destruindo sua reputação profissional, garantindo que qualquer empresa que considerasse contratá-la recebesse informações negativas." "E você não sabia de nada?" A incredulidade era evidente em sua voz. "Não." Ricardo a olhou diretamente nos olhos. "Eu juro pela vida do nosso filho que eu não sabia. Mas eu deveria ter sabido. Eu deveria ter estado mais presente, mais atento." Helena estudou seu rosto, procurando por sinais de engano. Ela conhecia Ricardo há 7 anos. Ela sabia quando ele estava mentindo. Desta vez, ela viu apenas verdade e arrependimento genuíno. "Por quê?" sussurrou. "Por que André faria isso?" "Porque ele a via como uma ameaça. Porque ele sabia que se eu alguma vez voltasse com você, você influenciaria minhas decisões de negócios. E porque ele estava planejando assumir o controle da empresa há anos." Helena levou uma mão à barriga instintivamente. "O que você vai fazer?" "Eu vou pará-lo." Ricardo falou com a determinação que ela lembrava de seus melhores momentos. "E eu vou reparar todo o dano que ele causou. Sua reputação, sua carreira, tudo." "E nós?" perguntou Helena suavemente. "O que acontece conosco?" Ricardo pegou sua mão, sentindo a suavidade familiar de sua pele. "Eu quero estar aqui, Helena. Para você, para nosso filho. Se você me deixar." Pela primeira vez, desde que ela o havia visto naquela manhã terrível no restaurante, Helena sorriu genuinamente. "É um começo", murmurou, apertando sua mão. Ricardo e Helena voltaram para o hotel em um silêncio carregado de possibilidades. A imagem do ultrassom descansava no banco de trás do táxi como uma ponte entre seu passado quebrado e um futuro incerto. Helena havia concordado em almoçar com ele, um gesto pequeno, mas significativo, que encheu Ricardo de uma esperança que ele não sentia há anos. No entanto, ao chegar ao lobby do Hotel Ponta Verde, uma surpresa desagradável os aguardava. André Montenegro estava sentado em um dos sofás de couro, vestido com um terno escuro que parecia absurdamente formal para o ambiente praiano. Seu sorriso não chegava aos seus olhos quando ele se levantou para cumprimentá-los. "Ricardo, amigo, que coincidência encontrá-lo aqui", disse ele, esticando os braços como se fosse um encontro fortuito, mas seus olhos se fixaram imediatamente em Helena. "E Helena, faz tanto tempo." Ricardo sentiu Helena se tensionar ao seu lado. Instintivamente, ele se colocou ligeiramente na frente dela, um gesto protetor que não passou despercebido por André. "O que você está fazendo aqui, André?" perguntou Ricardo, a voz fria e controlada. "Bem, quando Miguel me ligou sobre as auditorias e os congelamentos de contas,
Eu pensei que deveria vir pessoalmente para esclarecer qualquer mal-entendido. André manteve seu sorriso ensaiado. Afinal, somos sócios. Devemos resolver nossas diferenças cara a cara. Não há mal-entendidos, replicou Ricardo. Só há traições que finalmente vieram à tona. A máscara de André se rachou ligeiramente. Traições? Ricardo, acho que o sol tropical está te afetando. Talvez devêssemos conversar em particular. Não, Helena falou pela primeira vez. Sua voz firme, apesar de Ricardo poder sentir como ela tremia levemente. Tudo o que você tiver a dizer, pode dizer na minha frente. André a olhou com um sorriso que era pura malícia. Ah, Helena, sempre tão direta. Diga-me, você já contou a Ricardo sobre seu pequeno probleminha com as drogas? O comentário caiu como uma bomba. Ricardo se virou para Helena com expressão confusa, mas viu imediatamente em seus olhos que se tratava de mais uma mentira de André. Essa é sua tática, não é? Disse Ricardo, virando-se para seu ex-sócio com raiva contida. Quando suas manipulações são descobertas, você inventa mais mentiras. Manipulações? André riu, mas soou forçado. Ricardo, você tem uma imaginação muito ativa. Talvez você devesse perguntar a Helena o que ela estava realmente fazendo nessas viagens de negócios, quando vocês eram casados. Helena se adiantou, sua gravidez a fazendo parecer mais vulnerável, mas de alguma forma também mais feroz. Chega, André. Nós sabemos o que você fez. Nós sabemos sobre as ligações para meus empregadores, sobre os documentos falsificados, sobre tudo. A expressão de André mudou completamente. A máscara amigável desapareceu, substituída por algo muito mais perigoso. Pequena piranha ingênua, murmurou, alto o suficiente para que ambos ouvissem. Você realmente acha que pode voltar para a vida dele e arruinar anos de planejamento? Ricardo deu um passo ameaçador em direção a André. Cuide da sua língua. Ou o quê? André se endireitou, mostrando sua verdadeira natureza. Você vai me bater aqui no lobby? Na frente da sua ex-mulher grávida? Isso sim seria uma foto interessante para a mídia. Como se tivesse sido invocado por suas palavras, um fotógrafo apareceu de trás de uma coluna, claramente contratado por André. Os flashes começaram a disparar enquanto Ricardo instintivamente protegia Helena. Bem, segurança! Gritou alguém, e imediatamente apareceram 2 seguranças do hotel. Não há problema, disse André, levantando as mãos com inocência fingida. Só uma pequena reunião de negócios que saiu do controle. Caio apareceu como se estivesse esperando aquela confrontação. Senhor Montenegro, eu vou pedir que você se retire da minha propriedade imediatamente. Claro, André sorriu. Mas primeiro, ele tirou um envelope de sua jaqueta e o estendeu para Ricardo. Os documentos que mencionei. Você precisa assiná-los antes de sexta-feira, ou a empresa entrará em inadimplência de vários contratos importantes. Ricardo pegou o envelope sem abri-lo. O que é isso? Leia quando você tiver tempo. André se dirigiu à saída, mas parou. Ah, e Ricardo, parabéns pelo bebê. Espero que desta vez você seja um pai melhor do que foi marido. O comentário foi projetado para machucar e conseguiu seu objetivo. Helena levou uma mão à barriga, os olhos se enchendo de lágrimas, não pelas palavras de André, mas por ver a dor que elas causaram em Ricardo. Depois que André foi embora, escoltado firmemente pela segurança, Caio se aproximou deles. Vocês estão bem? Ricardo abriu o envelope com mãos trêmulas. O conteúdo lhe gelou o sangue. Documentos que transferiam o controle majoritário da empresa para André, com cláusulas indicando que a recusa em assinar resultaria em falência imediata devido a penalidades por inadimplência. É impossível, murmurou. Esses contratos, eu nunca autorizei essas cláusulas.
Helena pegou os documentos e os examinou com sua experiência em administração corporativa. Eles estão datados de 6 meses atrás, disse suavemente, logo depois de Porto de Galinhas. A percepção atingiu Ricardo como um martelo. André havia estado planejando isso desde o momento em que soube que Ricardo havia estado com Helena. Tudo havia sido uma armadilha elaborada, anos em construção. "O que vamos fazer?" perguntou Helena. Ricardo a olhou, vendo em seus olhos não apenas preocupação, mas também determinação. Pela primeira vez em anos, ele não estava sozinho enfrentando uma crise. "Nós vamos lutar", disse firmemente, "juntos." A suíte presidencial havia se transformado em um centro de operações improvisado. Documentos legais cobriam a mesa de jantar, o notebook de Ricardo permanecia aberto com várias janelas de análise financeira e Helena havia se instalado no sofá com seu próprio computador, usando sua experiência em administração corporativa para dissecar os contratos manipulados. Aqui, Helena apontou para uma cláusula específica, seus olhos brilhando com a intensidade que Ricardo lembrava de seus melhores dias trabalhando juntos. "Essa penalidade por inadimplência não pode ser legal. Ela é desproporcional ao valor real do contrato." Caio entrou com uma bandeja de café e frutas tropicais. Durante as últimas 3 horas, ele havia se mostrado um aliado inestimável, usando seus contatos no setor hoteleiro para obter informações sobre as manobras financeiras de André. "Meus advogados confirmaram o que suspeitávamos", anunciou Caio, servindo café em 3 xícaras. "André tem estado comprando dívidas de fornecedores do Ricardo a preço reduzido, concentrando o poder de cobrança em suas mãos." Ricardo passou as mãos pelo cabelo, um costume que Helena reconheceu como seu sinal de estresse extremo. "É brilhante", admitiu com amargura. "Controlando as dívidas, ele pode forçar a inadimplência quando quiser. Mas há algo que ele não calculou", interveio Helena, levantando-se com certa dificuldade devido à sua gravidez. Ela se aproximou da janela, contemplando o oceano que agora parecia agitado sob nuvens cinzas que se acumulavam no horizonte. "Sua reputação pessoal." "Minha reputação?" Ricardo franziu a testa. "Helena, depois do que aconteceu com Sofia, depois das fotos de hoje..." "Não." Helena se virou para ele com determinação. "Sua reputação como visionário, como o homem que transformou o setor imobiliário no Brasil. André pode ter contratos e dívidas, mas ele não tem isso." Caio sorriu lentamente, captando a direção do pensamento de Helena. "Ela está falando em apelar diretamente para os investidores." "Exatamente." Helena voltou para a mesa, pegando os documentos com nova energia. "Se Ricardo convocar uma assembleia extraordinária de acionistas e apresentar provas das manipulações de André, os acionistas minoritários poderiam votar para destituí-lo", concluiu Ricardo, sentindo pela primeira vez em dias uma faísca de esperança. "Mas nós precisamos de provas sólidas", alertou Caio. "Não apenas suspeitas." O celular de Ricardo vibrou. Era Miguel Gomes, seu advogado. "Ricardo, eu tenho notícias, boas e más." "Diga as más primeiro." "André entrou com uma ação hoje à tarde, alegando que você está mentalmente incapacitado para dirigir a empresa devido a estresse emocional relacionado à sua vida pessoal. Ele está usando as fotos de hoje como prova." Ricardo fechou os olhos. "As boas. Seu contador, Carlos, quer fazer um acordo. Ele diz que tem informações que podem destruir André, mas quer imunidade total." Helena e Caio trocaram olhares significativos. Era exatamente o tipo de oportunidade que eles precisavam. "Marque a reunião", disse Ricardo, "mas que seja aqui, em território neutro." "Em Maceió?" "Ricardo, isso é muito irregular." "Miguel, confie em mim. Aqui eu tenho aliados."
Depois de desligar, Ricardo olhou para Helena com uma expressão que ela não via há anos. Genuína gratidão misturada com amor. "Por que você está fazendo isso?" perguntou suavemente. "Depois de tudo o que aconteceu entre nós, depois de como eu te tratei..." Helena se aproximou e pegou sua mão, colocando-a suavemente sobre sua barriga, onde seu filho se movia levemente. "Porque esse bebê merece um pai que lute pelo que é certo, e porque, apesar de tudo, eu nunca deixei de acreditar no homem que você se apaixonou por mim há 7 anos. Caio tossiu discretamente. "Eu odeio interromper este momento, mas há algo mais que vocês precisam saber. Meus investigadores descobriram que André não está trabalhando sozinho." Ambos se viraram para ele com atenção renovada. "O que você quer dizer?" perguntou Ricardo. "Há um investidor estrangeiro envolvido, alguém com capital suficiente para financiar toda essa operação de aquisição hostil. E esse alguém tem interesses específicos nos terrenos litorâneos que sua empresa controla." A implicação era clara. Isso não era apenas uma traição pessoal, mas parte de algo muito maior. "Você tem um nome?" perguntou Helena. "Ainda não, mas eu terei em breve." O som de trovões distantes ecoou do oceano, como se a própria natureza estivesse anunciando a tempestade que se aproximava. Ricardo se aproximou da janela, observando as nuvens escuras que se acumulavam no horizonte. "Amanhã Carlos estará aqui", disse finalmente. "Seja qual for a informação que ele tiver, será nossa última chance de mudar o jogo." Helena se colocou ao seu lado, seu reflexo no cristal mostrando a determinação compartilhada que um dia os havia tornado invencíveis juntos. "Então é melhor estarmos preparados", murmurou, sentindo uma forte pontada de seu filho, como se o bebê também estivesse se preparando para a batalha que se aproximava. A tempestade no oceano se aproximava rapidamente, mas pela primeira vez em anos, Ricardo não se sentia sozinho enfrentando-a. A tempestade havia chegado durante a noite, transformando o paraíso tropical em um cenário dramático de ventos uivantes e chuva torrencial. Os hóspedes do Hotel Porto Seguro permaneciam refugiados no interior, enquanto as ondas gigantes se espatifavam contra os penhascos, como se o oceano mesmo estivesse refletindo a turbulência emocional que se desenrolava na suíte presidencial. Cássio Almeida chegou às 10 da manhã, encharcado apesar do guarda-chuva e visivelmente nervoso. Era um homem de meia idade, geralmente confiante em seu papel de contador experiente, mas agora se parecia com alguém que havia mordido mais do que podia mastigar. "Obrigado por vir, Cássio", disse Ricardo, oferecendo-lhe uma toalha e uma xícara de café quente. "Não tinha opção", murmurou Cássio, seus olhos se movendo nervosamente entre Ricardo, Helena e Diogo. "André, ele não é o homem que eu acreditava conhecer." Helena acomodou-se no sofá, seu laptop aberto e pronto para documentar tudo o que Cássio revelasse. Sua experiência em administração corporativa a havia ensinado que os detalhes importavam, especialmente quando se tratava de crimes financeiros. "Conte-nos tudo desde o começo", disse Ricardo, sentando-se em frente a Cássio. Cássio tomou um gole de café com mãos trêmulas. "Começou há 3 anos. André me pediu que criasse algumas entidades offshore para otimização fiscal. Nada ilegal em princípio, mas gradualmente os pedidos se tornaram mais questionáveis." "Que tipo de pedidos?" perguntou Diogo, gravando discretamente a conversa em seu celular. "Transferências não autorizadas, documentos falsificados, manipulação de datas em contratos." Cássio parou, olhando diretamente para Helena. "E depois ele me pediu que sabotasse as referências profissionais de uma ex-executiva." Helena se tensou, mas manteve a compostura. "Você tem provas disso?" Cássio abriu sua maleta e retirou um tablet. Cópias de tudo. E-mails, transferências bancárias, gravações de ligações. "André não sabia que eu documentava cada instrução irregular para me proteger.
Os olhos de Ricardo brilharam. Gravações? Sim, inclusive a conversa onde ele me explica por que precisa arruinar Helena e o plano completo para tomar o controle da sua empresa. O som de um raio particularmente forte fez todos se sobressaltarem, mas Cássio continuou com determinação renovada. O investidor estrangeiro de que vocês falaram ontem se chama Viktor Petrov. É um oligarca russo que quer os terrenos costeiros de Ricardo para construir um complexo de cassinos. O jogo é ilegal no Brasil, mas Petrov tem conexões políticas que poderiam mudar isso. Diogo franziu a testa. Por isso André precisava do controle total da empresa? Exatamente. Ricardo nunca teria aceitado vender para esses propósitos. Mas com André no comando, Cássio deu de ombros significativamente. Helena vinha anotando rapidamente, mas parou ao ouvir algo que a inquietou. Você disse que isso começou há 3 anos. Isso significa que André estava planejando trair Ricardo antes mesmo do nosso divórcio. Cássio assentiu gravemente. De fato, ele me confessou que promoveu alguns dos conflitos entre vocês. Nada direto, só sementes de dúvida plantadas em conversas casuais. Ricardo levantou-se bruscamente, começando a andar de um lado para o outro. A revelação de que seu melhor amigo havia sabotado deliberadamente seu casamento era quase mais dolorosa do que a traição empresarial. A mais, continuou, Cássio claramente decidido a confessar tudo. André sabe sobre o bebê. Ele estava vigiando Helena desde que soube da gravidez. Foi ele quem se certificou de que ela conseguisse o emprego aqui. O quê? Helena levantou-se também, uma mão protetora sobre sua barriga. Ele queria que Ricardo os encontrasse juntos. Todo esse encontro acidental foi orquestrado para criar o máximo drama emocional possível, para que Ricardo tomasse decisões impulsivas que justificassem sua declaração de incapacidade mental. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da chuva contra as janelas. Ricardo sentiu-se como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. Não só havia perdido Helena pelas manipulações de André, mas até mesmo seu reencontro havia sido parte de um jogo cruel. Mas ele cometeu um erro, disse Cássio com um sorriso pequeno, mas satisfeito. Ele não calculou que vocês dois trabalhariam juntos para combatê-lo. Helena aproximou-se de Ricardo, tomando sua mão. Você sabe o que isso significa? Ricardo olhou para ela, vendo a determinação feroz em seus olhos. Que temos tudo o que precisamos para destruí-lo. Não só destruí-lo, interveio Diogo, estudando os documentos que Cássio havia fornecido. Com essa evidência, vocês podem fazer com que ele seja preso por fraude, extorsão e conspiração. Um trovão particularmente forte ressoou lá fora, mas dentro da suíte, pela primeira vez em dias, havia uma sensação de esperança. Você está disposto a testemunhar oficialmente? Perguntou Ricardo a Cássio. Sim, respondeu Cássio sem hesitar. André me ameaçou ontem à noite. Disse que se eu não mantivesse a boca fechada, ele me faria responsável por todos os crimes financeiros. Eu não tenho mais nada a perder. Helena apertou a mão de Ricardo com mais força. Então é hora de contra-atacar. Lá fora, a tempestade começava a diminuir, como se a natureza soubesse que o verdadeiro furacão estava prestes a se desencadear no mundo dos negócios. A sala de reuniões do Hotel Porto Seguro nunca havia sido palco de uma batalha tão crucial. Ricardo havia convocado uma assembleia extraordinária de acionistas para as 6 da tarde, exatamente quando a tempestade tropical começava a diminuir. A sala estava cheia de tensão palpável. Os 5 principais acionistas haviam se reunido virtualmente, enquanto André havia chegado com seu advogado e uma confiança que logo descobriria ser infundada. Helena estava sentada ao lado de Ricardo, não como espectadora, mas como sua assessora estratégica oficial. Sua presença havia causado murmúrios entre os acionistas, mas Ricardo havia sido claro.
ela era a única pessoa em quem confiava completamente para esta batalha. Senhores, começou Ricardo, sua voz firme apesar da gravidade da situação. Eu os convoquei para apresentar evidências de traição corporativa e manipulação financeira que ameaça a existência mesma de nossa empresa. André recostou-se em sua cadeira com um sorriso confiante. Ricardo, acho que você deveria considerar tirar um tempo. O estresse claramente está te afetando. Ah, é? Ricardo ativou o projetor, mostrando a primeira transferência não autorizada. Como quando você autorizou transferir R$2 milhões para uma empresa fantasma no mês passado. O sorriso de André vacilou levemente, mas ele manteve a compostura. Essa transferência foi para Viktor Petrov, interrompeu Helena, levantando-se com graça apesar de sua gravidez avançada. Um oligarca russo que planeja transformar nossos terrenos costeiros em cassinos ilegais. O advogado de André sussurrou algo urgentemente em seu ouvido, mas André o ignorou. Você não tem direito de estar aqui, Helena. Esta é uma reunião corporativa. Você está certo, respondeu Helena com um sorriso que gelava o sangue. Por isso estou aqui como a nova diretora de investigações corporativas, cargo que aceito com efeitos imediatos. Os acionistas se olharam confusos até que Ricardo explicou. Helena descobriu as irregularidades financeiras. Sua experiência em administração corporativa a torna a pessoa perfeita para liderar nossa investigação interna. Diogo, que havia estado silencioso em um canto, aproximou-se. E eu, como testemunha independente, posso confirmar que as ações do senhor Montenegro constituem uma conspiração criminosa. André finalmente perdeu a compostura. Isso é ridículo. Ricardo, ela está te manipulando de novo. Você não vê que tudo isso faz parte do plano dela para te recuperar? Não! Ricardo levantou-se, sua voz carregada de uma autoridade que não havia mostrado em anos. Tudo isso faz parte do seu plano, um plano que começou há 3 anos, quando você decidiu que queria minha empresa para você. Cássio entrou na sala naquele momento, carregando uma caixa cheia de documentos. Desculpem a interrupção, mas estou trazendo as provas que solicitaram. O rosto de André ficou pálido ao ver Cássio. O que ele está fazendo aqui? Entregando evidências de seus crimes, respondeu Cássio simplesmente, começando a distribuir cópias de e-mails, gravações transcritas e registros bancários. Helena pegou um dos documentos e começou a ler em voz alta. E-mail de André Montenegro para Cássio Almeida, datado de 2 anos atrás. Preciso que você se certifique de que Helena Vasconcelos não consiga trabalho em nenhuma empresa respeitável. Ricardo é fraco quando se trata dela, e eu não posso permitir que ela volte para a vida dele. O silêncio na sala era ensurdecedor. Um dos acionistas, o Sr. Fernando Oliveira, o mais veterano do grupo, falou com voz trêmula de indignação. Isso é verdade, Montenegro? André levantou-se bruscamente, sua máscara de civilidade finalmente caindo por completo. Tudo o que eu fiz foi pelo bem da empresa. Ricardo estava sendo destruído por aquela mulher. Mentira! Helena levantou-se também, sua gravidez não diminuindo em nada sua presença imponente. A única coisa que você queria era poder. Você destruiu minha vida, destruiu nosso casamento e agora tenta destruir Ricardo. Ricardo colocou-se protetivamente ao lado de Helena. André, por 20 anos eu acreditei que você era meu irmão. Eu confiava em você mais do que em qualquer outra pessoa. E olha onde essa confiança te levou, gritou André, perdendo completamente o controle. Você estava tão cego por aquela mulher que ia arruinar tudo o que tínhamos construído? O que você havia construído, corrigiu Ricardo. Porque agora eu percebo que nunca fomos sócios de verdade. Você só
Era um parasita esperando o momento certo para consumir tudo. Naquele momento, as portas da sala se abriram e entraram 2 agentes da Polícia Federal, acompanhados por um promotor. André Montenegro, disse um dos agentes. Você está preso por fraude corporativa, manipulação de documentos e conspiração para cometer extorsão. André olhou desesperadamente ao redor, procurando uma saída que não existia. Isso não pode estar acontecendo. Tudo o que eu fiz foi legal. As gravações dizem o contrário, replicou Cássio, entregando um pendrive ao promotor. Todas. As suas instruções estão documentadas. Enquanto os agentes algemavam André, ele lançou um último olhar venenoso para Ricardo e Helena. Isso não acaba aqui. Petrov não vai aceitar que seu investimento se perca assim. Petrov terá que lidar com as autoridades brasileiras, interveio Diogo. Eu já relatei suas atividades aos ministérios competentes. Quando levaram André, a sala ficou em silêncio. Os acionistas, ainda processando o que acabaram de presenciar, olharam para Ricardo com uma mistura de respeito renovado e desculpa. Ricardo, disse o senhor Fernando, em nome de todos, queremos oferecer nossas mais sinceras desculpas por termos duvidado de sua liderança. Helena tomou a mão de Ricardo, sentindo como as tensões dos últimos dias finalmente começavam a se dissipar como as nuvens da tempestade lá fora. Obrigado, respondeu Ricardo, mas não poderemos reconstruir sozinhos. Precisamos de uma nova abordagem, uma nova direção. Ele olhou para Helena, que assentiu com compreensão. Era hora de construir algo novo juntos, algo mais forte do que o que tinham tido antes. Lá fora, o sol começava a se mostrar entre as nuvens dispersas, prometendo céus mais claros pela frente. 6 meses depois. O restaurante Vista do Mar brilhava sob as luzes douradas do pôr-do-sol carioca. As mesmas mesas de mármore branco, que um dia foram testemunhas de um encontro cheio de tensão, agora estavam decoradas com flores brancas e velas aromáticas para uma celebração muito diferente. Ricardo ajustava nervosamente sua camisa de linho branca enquanto esperava na varanda. Suas mãos, antes sempre ocupadas com telefones e documentos corporativos, agora descansavam tranquilas. Os últimos meses haviam trazido uma transformação profunda, não só em seus negócios, mas em sua alma. Helena apareceu do interior do restaurante, radiante em um vestido florido que acentuava sua figura agora recuperada após o nascimento de seu filho. Em seus braços levava Mateus, um bebê de 3 meses com os olhos castanhos do pai e o sorriso sereno da mãe. O pequeno observava curioso o mundo que o cercava, alheio à importância daquele momento. Você está pronto? E perguntou Helena, aproximando-se com aquele sorriso que havia enamorado Ricardo 7 anos atrás e que agora o conquistava novamente a cada dia. Nunca estive mais pronto para nada em minha vida, respondeu ele, tomando delicadamente seu filho. Mateus acomodou-se naturalmente em seus braços, um gesto que ainda enchia Ricardo de espanto e gratidão. Diogo aproximou-se do bar, seguido por Carmen, a supervisora de garçonetes que havia se tornado uma figura materna para Helena durante os momentos mais difíceis. Ambos sorriam com a calidez de quem havia sido testemunha de uma história de amor que sobreviveu a todas as tempestades. Tudo está pronto, anunciou Diogo, apontando para a praia, onde havia sido construído um pequeno altar decorado com flores tropicais e tecidos brancos que ondulavam suavemente com a brisa marinha. A cerimônia foi íntima, com apenas os amigos mais próximos como testemunhas. Miguel Souza, o advogado que havia se mostrado leal durante a crise, oficiaria a renovação dos votos. Cássio, que após seu depoimento havia encontrado trabalho, como diretor financeiro em uma das empresas de Diogo, estava lá com sua esposa. Enquanto caminhavam pela areia em direção ao altar,
Helena lembrou como havia chegado a este hotel 9 meses atrás, grávida, sozinha e com o coração partido. Ela havia pegado aquele emprego de garçonete não só por necessidade econômica, mas porque sabia que Ricardo viria aqui. Seu orgulho ferido precisava que ele soubesse sobre o bebê, mesmo que fosse de longe. "No que você está pensando?", murmurou Ricardo, notando sua expressão reflexiva. "No quão estranhos são os caminhos do destino", respondeu Helena. "Se me dissessem há 1 ano que estaríamos aqui, renovando nossos votos no mesmo lugar onde pensei que minha vida havia tocado fundo." "Às vezes precisamos tocar fundo para poder construir bases mais sólidas", refletiu Ricardo, olhando para seu filho dormindo nos braços de Carmen. A cerimônia foi simples, mas profundamente emocionante. Quando Miguel pediu que eles trocassem votos, Ricardo tomou as mãos de Helena e falou com uma honestidade que teria sido impossível em seu primeiro casamento. "Helena, por anos eu acreditei que o sucesso se media em prédios construídos e números em contas bancárias. Mas você me ensinou que a verdadeira riqueza está nos momentos compartilhados, na confiança mútua e no valor de escolher um ao outro a cada dia." Helena sorriu, através de lágrimas de felicidade. "Ricardo, me apaixonei pelo homem ambicioso que conheci há 7 anos, mas me apaixonei de novo pelo pai dedicado e pelo companheiro honesto em que você se tornou. Prometo nunca mais deixar que o orgulho seja mais forte que o amor." Quando Miguel os declarou novamente casados, o sol se punha no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. Mateus acordou naquele instante exato, como se soubesse que era hora de conhecer oficialmente seus pais reunidos. A celebração continuou no restaurante, onde Helena serviu café a Ricardo com um sorriso travesso, lembrando-se ironicamente de seu primeiro reencontro. Mas desta vez, suas mãos não tremeram e não houve silêncio incômodo, apenas risos e a promessa de um futuro construído sobre verdades, não segredos. "Sabe o que é mais incrível?", disse Helena, enquanto observavam Diogo fazer caretas engraçadas para entreter Mateus. "O quê?" "Que depois de tudo o que passamos, depois de todas as mentiras e manipulações de André, no final descobrimos que a única coisa real que precisávamos era isso. Nós 3, juntos." Ricardo a beijou suavemente, saboreando a simplicidade perfeita daquele momento. Lá fora, as ondas do Atlântico continuavam sua dança eterna, mas agora soavam como uma sinfonia de novos começos. O hotel, que um dia foi palco de dor e revelações dolorosas, havia se transformado no símbolo de sua renovação. E enquanto o primeiro brilho das estrelas começava a aparecer no céu noturno, Ricardo soube que finalmente havia encontrado o verdadeiro luxo, uma família baseada em amor autêntico, perdão mútuo e a promessa de que desta vez nada nem ninguém poderia separar o que eles haviam escolhido construir juntos. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.